Olá para você que acompanha as redes sociais do Diário do Iguaçu. Esta é mais uma edição do Talking DI, hoje com uma convidada super especial, a escritora e empreendedora Ana Silvani. Ela que é chapecoense e atualmente mora nos Estados Unidos, vai falar hoje para nós sobre as suas produções literárias, a experiência de ter a sua própria editora e também produtora e como que é a vida nos Estados Unidos. Ana, primeiramente, obrigado por essa entrevista e seja bem-vinda ao Diário do Iguaçu. Obrigada, Gabriel. Muito obrigada pela oportunidade. Estamos aqui, né? Perguntem o que quiserem. Pode deixar de frente com a Ana. Ana, você é chapecoense, né? Nasceu aqui na cidade de Chapecó e atualmente mora nos Estados Unidos. Você pode falar um pouco desse processo de mudança? O que tu fazia aqui em Chapecó antes? Então, em Chapecó, eu me formei em letras, português e inglês. Então, eu era professora, né? Eu dava aulas de português, literatura e também de inglês. Então, por uns 5 anos, desde que eu me formei, era isso que eu fazia aqui, né? Dava aula para ensino médio, cursinho de inglês, cursinho para vestibular. E era essa a vida, tá? Uma vida tranquila, uma vida pacata, né? Uma vida previsível. Tava tudo certo. Até que... Então, aí eu tinha um aluno no cursinho de inglês que ele apareceu um dia na sala dos professores e falou assim: Prof, alguém quer ir para os Estados Unidos comigo? Vou fazer o intercâmbio. Aí veio uma luzinha, né? Pensei, sabe o que? Eu tô com dinheiro economizado, vou também. Aí eu falei, sim, vou. Me dá aí com quem que fala, me passa a informação. Então eu peguei o contato da agência de intercâmbio, me inscrevi, paguei todas as taxas, fiz o processo, fui fazer o visto, passei no visto também, o que era algo que, assim, a probabilidade não era muito grande, porque eu fiz um visto de estudante para trabalhar. E eu estava acabando a pós já aqui, que eu fiz uma pós em literatura. Então, assim, né, eles poderiam falar, tá, mas você já não é mais estudante, você tá no final da pós, né? Mas foi tudo, era para ser, sabe? Eu cheguei lá, ele nem pediu muito documento, aceitou o visto, e o resto é história. O resto são 17 anos. E no ano de 2021, você lançou o livro Half Love, Metade Amor, né? Que já nos primeiros meses estava entre os mais vendidos do site da Amazon. Tu pode falar quais foram as inspirações, então, para escrever esse livro e sobre o que ele trata? Com certeza. Então, o livro foi algo que eu sempre quis escrever, né? Eu me formei em letras, queria ter estudado jornalismo, então eu sempre quis escrever e sabia que um dia eu ia escrever um livro. Mas aí a vida acontece, né? Fui parar nos Estados Unidos e eu entrei muito pro cinema lá. Então comecei a produzir filmes, escrever roteiros e o sonho de escrever um livro ficou, né, guardado numa caixinha. E eu sempre escrevi, né? Eu tinha esses poemas escritos em português e em inglês. Eu escrevia nas duas línguas já. Então é engraçado porque há sentimentos que eu só escrevi em português e outras situações que só vinham em inglês. Tá? E assim eu tinha, né? E colocava na gaveta. Bateu o quê? Síndrome do impostor. Sabe? Ah, não, eu não sou boa o suficiente. Quem sou eu para escrever um livro? Né? Então eu fui guardando, tá? Chegou a pandemia, 2020. Tudo fechou, claro. E eu pensei, ok, agora não dá mais para trabalhar com cinema, não posso fazer outra coisa, o que eu vou fazer esse ano? Né? Veio a ideia, ok, chegou a hora de publicar o livro. Comecei a procurar editoras, não achei uma editora que me satisfizesse, né, como escritora. Eu achava editoras e era assim, ou você tinha que ser muito famosa, tinha que ser celebridade, daí eles te davam um dinheirão, publicavam para você, ou você tinha que pagar muito dinheiro, eles faziam o livro, imprimiam e te davam a caixa. Sem distribuição, sem lançamento, né? Ficava aquele livro parado. Aí eu falei, não aceito isso, eu não aceito esse sistema, sabe? Eu quero uma editora que me pegue no colo, porque eu sou uma autora pela primeira vez e eu quero alguém que me ajude a conquistar o mercado, né? Aí comecei a estudar e pensei, eu vou abrir essa editora. Eu já tenho 20 e poucos anos de experiência com português, com inglês, né? Escrevo há muito tempo, trabalho com texto, comecei a estudar e montei a minha própria editora. Então foi assim, 2020 foi um ano de muita
muito avanço emocional e psicológico para mim, sabe? Então eu montei a editora para ser o que eu queria que fossem para mim. Tanto é que o nome, né, o e-book, porque é nós, tipo, nosso livro. Então eu quero tratar os meus autores como se fossem meus livros também, sabe? Eu quero dar todo o suporte que eu gostaria que tivessem dado para mim lá no passado. Né? Então foi isso. Aí eu avisei todo mundo, eu falei, gente, vou abrir a editora então, vai ser minha cobaia, meu livro vai ser cobaia, e eu vou ir desbravando, sabe? Bem Chapecoense desbravadora mesmo. Fui lá com a foice, meti a cara e fui. E fiquei muito surpresa com o resultado, né? Porque já nas primeiras semanas, eu coloquei para vender no site da Amazon também, e entrou nos mais vendidos. Eu lembro que eu chorei, sabe? Eu olhei aquilo e falei, nossa, como assim? Como que isso tá acontecendo, sabe? E fiz o lançamento lá nos Estados Unidos, vim para o Brasil em 2021 e comecinho de 22, fiz 3 lançamentos aqui também. Então, assim, o resto é história. Comecei com um livro e agora a editora vai fechar com 10 publicações em 2 anos. E quais são as suas principais inspirações que te fizeram escrever esse livro? Sobre o que ele trata? Por que Half Love, Metade Amor? Essa pergunta. Então, por quê? Porque o meu coração tá sempre pela metade. Né? Se você for traduzir literalmente o half love, é algo que é um amor pela metade no sentido meio que pejorativo, né? É uma pessoa que não ama completo, que ela tá sempre amando meia boca, como a gente fala aqui, né? E não, eu dei um outro sentido para ele. Então o half love, ele é isso mesmo que eu traduzi em português, ele é uma metade de amor porque eu tô dividida, né? Então eu tenho a metade Ana brasileira e a metade Ana americana. E elas entram em choque, e elas se completam, e elas estão sempre ali, nessa guerra de, não, você fica aqui. Não, você vai ficar aqui, tá? Uma dupla personalidade. E então ele fala muito sobre isso, sabe? Sobre essa vida num lugar que ninguém te conhece, começando do zero. Então é um livro que eu falo que é um exílio voluntário, né? É você se exilar voluntariamente para um lugar que ninguém te conhece, você não é ninguém, e você tem que começar do zero. Então ele tem muito amores que deram errado, conflitos de vida, né? Vou, com quem eu fico, com quem eu não fico, trabalhos que não me satisfaziam, né? Como profissional. Então ele conta essa história de 10 anos, são 10 anos de coletânea de poemas nesse livro. É quase um trabalho psicológico ali. Que é possível perceber a diferença no que se refere à cultura, à própria produção literária e também como lidar com os sentimentos dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Como tu vê essa metade Estados Unidos, metade Brasil? Foi desafiador, sabe? O que eu digo é assim, o pessoal fala muito aqui, como é que é? Quem vê stories não vê o como é que vocês falam aqui? Quem vê no stories não vê Ai, gente, devia ter preparado isso. Não vê o corre, alguma coisa assim, né? Que você só vê o que tá bonitinho ali, né? Só vê aquela vida do story, não vê corre. Não vê corre, assim. algo assim. Assim. Porque assim, não foi tudo flores, né? Eu não cheguei lá e, nossa, tava tudo certo, tudo perfeito, tinha dinheiro no banco, né? Então eu tive uma trajetória de imigrante mesmo, sabe? Eu cheguei, tinha meu... eu ia falar em inglês agora. Tinha meu intercâmbio. Aí depois eu transferi o visto para turista, porque eu decidi ficar mais um pouquinho. Aí comecei a trabalhar também, comecei a estudar. Aí peguei um visto de emprego. Trabalhei de babá por muitos anos para poder pagar a faculdade, para poder pagar aluguel, comida, me sustentar lá, né? Porque imigrante é assim também. Você chega lá, a não ser que você seja... não sei, um médico renomado, um professor, doutor, né, que vai trabalhar numa universidade, você chega lá e você é mais um, tá? Você é realmente o que aqui? Venezuelano, haitiano, um imigrante que todo mundo olha com olhos, assim, de estranheza, sabe? Tipo, quem é você? O que você tá pensando? Eu tinha uma das minhas chefes, quando eu era babá,
Porque eu tava sempre lendo, né? Sempre com livros, escrevendo. E ela dizia assim, me apresentava, essa é a Ana, a minha babá intelectual. Aí eu disse pra ela um dia, eu não sou tua babá intelectual. Eu sou uma intelectual que está babá. Né? Há uma diferença verbal ali, né? Entre ser e estar. Eu estava fazendo aquele trabalho para me sustentar, para construir os meus sonhos, mas eu não era uma babá. Então, todo esse trabalho de você deixar claro para as pessoas, né? Eu estou aqui, me virando, fazendo o que eu posso fazer para construir uma vida melhor, mas eu não sou isso. Então, é um trabalho, acho que vai muito poema aí, né? Um trabalho de, assim, todo mundo te vê como alguém que, né, não vale muito, sabe? Alguém que vai me ajudar, vai cuidar do meu filho, ou vai fazer faxina, ou vai trabalhar em restaurante. Então, você passar, sabe, pro outro lado, demora, sabe? Demanda muito esforço, muita inteligência emocional, e você tem que saber também onde você quer chegar, né? Eu acho que por eu sempre saber que eu ia escrever, que eu ia trabalhar com literatura, agora, né, com cinema também, então eu tinha um foco, eu sabia para onde eu ia. E nada, né, eu não saía da curva, eu continuava ali. Chuva, sol, lá estava a Ana. Para nós finalizarmos, então... Não! Para nós finalizarmos, então... com relação a projetos para 2023, né? Como tu tens a produtora, também a editora, né? O lançamento do livro aí que tu lançou nos últimos anos, né? Quais são os seus próximos projetos? O que tu tem em mente aí para fazer? Tanto em relação ao Brasil quanto os Estados Unidos aí, em novos empreendimentos. É possível sair um novo livro do forno aí nos próximos meses? O que tu tá planejando aí em relação à sua carreira? Tá, muita coisa acontecendo. Então, eu já tenho novos poemas que eu tô escrevendo, tenho também ficção, né, que eu tô fazendo também porque eu não escrevo só poesia, né, ou só roteiro, eu também escrevo histórias longas, né, ficção, prosa é chamado, né. Então, eu já tô preparando um livro, tá, ia sair esse ano, mas como eu tô com muito cliente daí pra editora, eu decidi não ficar louca. Então, eu tô focando nos autores agora. E o ano passado a gente gravou um filme que chama-se Catharsis, tá? É Catarse, né? Então, ele é um longa-metragem e a gente tá agora em pós-produção. Então, tá na fase de pegar mais recursos, patrocinadores. Se você é patrocinador, né, tá interessado em dar um apoio a um filme feito por brasileiros lá, com a equipe brasileira, tem alguns americanos. Então, a gente tá na fase agora de finalização, sabe? Arrecadar o dinheiro para fechar o filme, colocar em festivais e começar a rodar ele pelo mundo, tá? Então, esse é um projeto à parte pela We Create, tá? A WeBook tá com vários autores para lançar esse ano, tá? Então, vou jogar alguns nomes aqui só para, né, fazer um shout-out aí. O ano passado foi lançada a artista plástica Drica Lobo, a Maite Carvalho, que ela é muito conhecida pro pessoal de São Paulo, quem trabalha com persuasão, ela trabalha ali com o Karnal, com a Prioli. Então, Maite Carvalho, tá sendo um nome ótimo. Esse ano eu tô publicando a Suzy Pires, que é escritora da Globo, atriz também. Andrea Iorio, que é um italiano que mora no Brasil há 10 anos já, agora tá se mudando para os Estados Unidos. Então, é um nome bem legal. Tem uma doutora em psicologia, que ela vai fazer um livro também sobre a latina, sobre liderança latina, que é um assunto que dá pra gente conversar por horas, um dia, quem sabe, tá? Lá é muito forte isso, essa latinidade, né? Então, Sheila Carvalho também, ela é atriz brasileira, contadora de histórias, se mudou para os Estados Unidos também faz uns 15 anos, e eu vou publicar também o livro dela no que vem, que vai ser um livro infantil. Como ela é contadora de histórias, ela vai focar nessa parte. Tá? Aí tem a doutora Júlia, que ela é pós-doutora lá nos Estados Unidos. Ela é mexicana-americana, né? Porque ela já tem a dupla cidadania. E ela vai fazer um livro sobre liderança latina. Estou fechando contrato também com a Mabel César, que a gente chama lá a Voz da Globo, né? Também para fazer um livro sobre... Como é que eles falam? Dublagem. Tá? Então, assim, tem muita coisa legal saindo. E eu tô muito feliz. Só posso dizer isso, tá? Ana, mais uma vez, então, muito obrigado por essa entrevista.
Falar de literatura, de produções literárias, sempre é muito agradável, sempre muito importante. Poderíamos ter ficado horas e mais horas aqui Com certeza. conversando e por hora agradecemos. Então, o Diário do Iguaçu sempre está de portas abertas, né, para nós conversarmos também sobre outros assuntos. E quem tiver interesse em acompanhar o seu trabalho, como que faz? Ok, então quem quiser conectar com o meu trabalho, tanto na produtora de filmes como na editora, para a produtora é We Create, underline, né? Underline Isso. Productions, o Insta. E para a editora é o @webook, é WEBOOK, underline Publishing. Então essas seriam as informações. Mais uma vez, então, muito obrigado, Ana. Sucesso na sua carreira. Obrigada. E logo voltaremos com mais convidados especiais para você. E não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Grande abraço.